Bom, vamos lá, pessoal. Estamos aí na apostila de vocês, né? O último tema aí da apostila número 10, ok? Começa o tema na página 232, ok? O tema é revolução ou conservação. Samuel Alexander. Então, vamos pegar pelo tema aqui, galera. Ó, revolução. Revolução é uma mudança, né? Uma mudança drástica, algo que vai ser transformado, vai ser totalmente modificado, ok? E conservação é manter, tá? Deixar as coisas como estão, manter do jeito que elas eram, manter elas, ok? Então esse é o primeiro passo. Mas então, o que tem que ser revolucionado ou conservado? Bom, nós vamos ver aí que Samuel Alexander, ele defende o quê? Que para haver uma evolução científica, que para haver uma evolução da humanidade, para haver uma evolução da vida humana, é necessário que haja conservação. Ou seja, o Samuel Alexander ele defende a questão da conservação. Por quê? Porque a conservação, segundo ele, ela é extremamente importante para a manutenção da vida humana e para os progressos e os saltos que a ciência dá. Tá? Então é através do momento que as coisas estão conservadas, sem muitas mudanças drásticas, sem muitas problemas, conflitos dentro de uma sociedade, porque Samuel Alexander ele estava vivendo durante um período que estava havendo muitas revoluções, né? Muitas mudanças dentro da sociedade. Então, Samuel Alexander ele não é a favor disso. Na verdade, ele defende que a sociedade ela tem que manter uma ordem, uma organização. Ok, galera? Então, esse é o primeiro passo, tá, gente? É um tema bem tranquilo, bem fácil que a gente vai trabalhar. Outro ponto importante que Samuel Alexander ele escreve a sua obra durante o período, no mesmo ano que o Brasil ele proclama a República, tá? Lá no final do século XIX, mais precisamente em 1889, ok? A obra que ele vai escrever se chama Moral, Ordem e Progresso, uma análise das concepções éticas. Gente, positivismo. Samuel Alexander, ele defende as ideias positivistas, ele faz parte das ideias positivistas. E eu já expliquei para vocês que o positivismo no Brasil ele tem uma importância muito grande, tá? Principalmente no período da proclamação da República, conforme vocês podem ver aqui na formação e até mesmo na bandeira nacional, ok? Mais adiante, nós vamos ver por que Samuel Alexander defende isso e por que existe um salto evolutivo. Bom, para Samuel Alexander existe essa ideia de espaço-tempo. O que ele acredita? Que em cada período da história sempre há necessidades que vão surgir e dentro dessas necessidades o ser humano vai se reinventar. O ser humano vai criar novas alternativas para lidar com as dificuldades que vão aparecendo e manter a sua espécie e melhorar a sua espécie, ok? Ele chama isso de salto da evolução, certo? Então, o progresso para o Samuel Alexander, ele parte do princípio de quê? De que vai haver uma necessidade e essa necessidade vai ser superada. E é aí quando o ser humano evolui, tá? E essa necessidade ela surge quando? Dentro de um espaço e dentro de um tempo, ok? Então vamos lá ver alguns trechos aqui da apostila. Romper com concepções idealistas, pensando a realidade com base nas matérias primárias, num processo em que a evolução se dava por meio das emergências dos novos níveis de articulação material. Ou seja, é, em cada momento da história sempre vai existir uma exigência do ser humano, tá? Que ele construa mecanismos e meios para a sua sobrevivência, para melhorar a sua vida, tá? E isso é questões materiais. Perceba que ele rompe com questões idealistas, ou seja, de pensar, vamos pensar como vai ser. Não. O que ele acredita é que o ser humano vai usar sua capacidade intelectual para criar mecanismo para ele sobreviver. Quando eu falo criar mecanismo, é material mesmo, é tecnologia, estudos científicos e por aí vai. Observe aqui, por exemplo, ele dá um exemplo aqui no caso da química, tá? Ele fala que a química vai evoluir para biologia, ok? Então, começou-se com a química durante um determinado período que foi necessário surgir, passou-se o tempo, surge a biologia, que foi uma outra necessidade que surgiu durante um outro período, ok? Galera, isso aqui é tranquilo,
não tem tanta dificuldade, a gente já estudou temas muito mais complexos que esse, ok? É, aqui abaixo da foto do Samuel Alexander, eu deixei grifado aqui para vocês, justamente porque aqui ele fala bastante dessa questão do espaço-tempo, tá? Que é aquilo que eu comentei com vocês, de que cada momento, cada tempo e espaço da humanidade há uma necessidade para evoluir. É, conteúdo ético. Essa é a parte aqui que eu quero frisar com vocês, ó. Conteúdo ético começa no tópico B e se você for analisar bem, vai até o tópico D, porque moral e ética elas estão intimamente ligadas, ok? Então vamos lá. Ó. O que é necessário para haver essa evolução? Ordem, organização. O ser humano perceber que ele faz parte de uma espécie e para que aquela espécie tenha capacidade de se superar, é necessário que haja uma ordem, um equilíbrio. E que ordem que nós estamos falando? Samuel Alexander, como eu falei, ele é positivista. A ordem que ele acredita é aquela ordem da ciência, aquela ordem que tem que haver sociedades bem organizadas cientificamente e por aí vai. Ok? Então vamos lá. Ó. No interior desse processo evolutivo, a afirmação de valores se torna fundamental. A compreensão de um sentido por um ordenamento, algo necessário para a continuidade do progresso. Dada a importância conferida ao valor em sua filosofia, o comportamento ético diz respeito ao aperfeiçoamento do homem enquanto ser individual e enquanto coletividade. Daí as conexões para o progresso exigirem a ordem social e a retidão individual, ok? Então, para haver uma evolução, o ser humano tem que entender que ele faz parte de um coletivo, tá? Ele faz parte de uma sociedade e para que haja uma evolução, ele tem que ter esse entendimento, ok? O Samuel Alexander ele vai usar dois tipos de ética para que o ser humano entenda que ele faz parte de um processo, de que o seu comportamento, por exemplo, tem que ser adequado para ele viver naquela sociedade. Tá? O Samuel Alexander ele vai usar um pouco da ética utilitarista que a gente já trabalhou e a ética do Kant. Vamos lembrar aqui rapidamente o que é cada uma. Ó. Ética utilitarista é aquela ética que é, quando eu tenho uma ação e se aquela ação agradou a maior quantidade de pessoas possível, ela é válida, ela é verdadeira, ela é boa, tá? Então vamos supor que eu menti em determinada situação. Se aquela mentira trouxe felicidade para o maior número de pessoas possíveis, dentro da visão da ética utilitarista, ela é correta. Ok? Eu estou dando um exemplo bem superficial para vocês entenderem. Ou seja, um comportamento que a gente tem, certo? Se ele agrada uma grande quantidade de pessoas, se ele fornece o bem para uma grande quantidade de pessoas, ele é considerado correto. Beleza? E a outra visão do Kant, né, que a gente já trabalhou, é aquela questão do imperativo categórico. Eu tenho que agir de uma maneira aonde, quando o outro olhar para mim, ele vai entender que aquilo é bom também, vai querer me copiar, certo? O Kant ele defendia muito, haja de uma maneira aonde aquela maneira se torne universal, aonde os outros vão olhar e vão querer fazer igual, porque aquilo é bom, aquilo vai favorecer o bem da sociedade. E o Kant acreditava nisso porque para que nós chegássemos a essa atitude precisaríamos usar a razão, tá? Então o Samuel Alexander ele vai unir essas duas visões éticas, tá? Vamos ler aqui, ó. Em outras palavras, é o ser racional que entende ser uma determinada ação boa para o funcionamento social. Assim, a ação é chancelada pela razão do ser que, por ser um ser em si, pode conhecer sua verdade e, por essa liberalidade, definir o dever de sua ação. Eu devo fazer o bem porque eu pertenço a uma grande quantidade de pessoas e se eu fizer o bem, essas pessoas também vão fazer o bem. Lembra daquele lance lá que eu já comentei com vocês? Não faça para o outro o que você não quer que faça para si mesmo. Então, isso parte dos princípios kantianos também, tá? É, naturalismo, realidade, preservação e evolução. Por que nós temos que agir dessa forma? Primeiro, para preservar a espécie. Nós temos que preservar a espécie humana e para ela ser preservada nós temos que manter uma organização e para que o ser humano sobreviva às necessidades que esse mundo, o tempo, vai colocando para ele, tá? Então vamos entender, ó, uma ação poderia ser considerada boa por existir uma necessidade de manutenção do equilíbrio no interior da sociedade. A minha ação ela é boa porque eu tenho que manter a minha sociedade, o grupo que eu vivo, bem, beleza?
Mais adiante, nós vamos ver ele comentando sobre os animais, né, os valores que os animais têm também, tá? Eu peguei esse trecho aqui para nós, ó. Os valores são construções humanas em resposta a determinadas necessidades, como uma forma de sociabilidade entre os homens que visa a defesa da vida. Tranquilo? Já comentei com vocês, tá? Os valores, ou seja, os nossos comportamentos, eles são criados principalmente para atender uma necessidade que a vida coloca para nós, tá? O que são os valores? São aquilo lá, é, é, são comportamentos que nós temos que tomar diante dos semelhantes, tá? E passar para esses outros semelhantes. É, isso aconteceu com os animais, tá? Os animais também, eles têm determinados valores que são voltados para os instintos, mas para o ser humano ele usa a razão para favorecer a sua espécie, tá? O homem é a evolução. A humanidade forjou os princípios éticos para a sua vida e preservação da existência. Então, quem criou os valores, a ética para a gente sobreviver foram nós mesmos, tá? Então, gente, ó, aqui no final da apostila ele deixa o que eu comentei no começo, ó, a construção do pensamento de Samuel Alexander confronta a ideia de revolução e aposta que, no interior da ordem, tem que haver ordem, estabelecem-se as bases para a evolução. Assim, manutenção é o horizonte da ordem, é a evolução, o seu sentido no desenvolver do espaço-tempo. Para que haja uma evolução, para que haja um progresso, é necessário ordem. E quando eu falo ordem, quer dizer que eu quero manter as coisas como elas estão, eu quero conservar elas, eu não quero revolucionar, ok? Terminamos essa parte. Bons estudos e até a próxima. Segunda-feira nós tiramos as dúvidas nas conferências. Valeu!